E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um resumão da semana, a nossa análise profunda do que realmente importa. Hoje a gente vai desdobrar o mapa do mundo e fazer uma jornada super abrangente pelas mudanças globais mais críticas dos últimos dias. Pensa nessa nossa análise como um atlas vivo mesmo, sabe? Onde cada pecinha de informação se conecta para formar a grande imagem da geopolítica e da economia global de hoje. Nós temos um volume imenso de dados vitais para processar aqui e vamos fazer isso daquele nosso jeito, de forma direta, super clara e totalmente baseada em fatos. Então, bora mergulhar direto nisso. Nossa rota de hoje está dividida em 5 partes. Vamos começar falando de economia e política monetária, depois vamos para as tensões no Oriente Médio, entender os realinhamentos na Eurásia, as movimentações nas Américas e, para fechar o mapa, governança e meio ambiente. Vamos nessa? Número 1. Economia e política monetária. E a nossa primeira parada no mapa é Washington. A gente precisa falar sobre a ascensão de Kevin Warsh, o mais novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Olha só o currículo dele. Aos 56 anos, com diplomas de Stanford e Harvard, o Warsh construiu a base dele no Morgan Stanley lá nos anos 80. Passou pelo Conselho Econômico Nacional no governo Bush, em 2002, e já foi diretor do Fed entre 2006 e 2011. Até aí tudo bem, né? Mas a posse dele agora, em 2026, foi bem inusitada. Ele prestou juramento diante do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, lá na sala leste da Casa Branca, lado a lado com o Donald Trump. E o detalhe que deixou todo mundo de queixo caído? Absolutamente nenhum dos agora colegas de Fed dele estava presente. Nenhum. E essa cena ilustra perfeitamente a tensão gigantesca que está rolando por lá. De um lado, você tem o presidente Trump exigindo juros baixos e total influência, mesmo tendo discursado que o Warsh vai ser totalmente dependente. Do outro lado, a diretoria do Fed está resistindo com unhas e dentes. O Jerome Powell, que é o antigo presidente e alvo dessa fritura toda, continua no conselho com direito a voto. O Christopher Waller, outro diretor, deu declarações fortíssimas lá na Alemanha, exigindo que eles eliminem esse viés de baixar a taxa de juros. Para completar a novela, a governadora do Fed, Louisa Cook, está enfrentando acusações pesadas de fraude em empréstimos movidas por aliados do Trump. É literalmente uma guerra pelo controle monetário americano. E qual é o impacto prático dessa incerteza toda? Bom, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos de 30 anos acabaram de bater a marca de 5%. Para colocar isso em perspectiva, isso é basicamente um termômetro do medo. Reflete o receio crescente dos investidores sobre as fundações fiscais, o nível de gastos e o endividamento a longo prazo dos Estados Unidos. Tudo isso fica ainda pior quando a gente lembra que a inflação americana está travada ali nos 3,8%, muito acima daquela meta oficial de 2% do Fed. Ou seja, a teoria diz que eles deveriam estar subindo juros e não baixando. E quando a gente afasta o mapa para olhar a escala global, a coisa fica ainda mais complexa. O novo relatório da ONU sobre a situação econômica mundial e perspectivas simplesmente cortou a previsão de crescimento global em 2026 para apenas 2,5%. E a expectativa de inflação está disparando. Nas economias desenvolvidas, salta de 2,6% para 2,9%. Já nos países em desenvolvimento, o salto é de 4,2% para impressionantes 5,2%. E o relatório aponta um culpado principal para essa instabilidade: os conflitos no Oriente Médio, que estão reacendendo a inflação no mundo todo por conta dos custos da energia. 2. Tensões no Oriente Médio. O que nos leva exatamente para a segunda parte do nosso resumão: o tabuleiro geopolítico que está ditando o ritmo da economia mundial. Gente, tem um movimento estratégico monumental acontecendo agora. O Irã acaba de formalizar a criação de uma nova agência governamental todinha focada em gerir o Estreito de Hormuz. Essa autoridade dos estreitos vai ser responsável por aprovar a passagem de navios e, pasmem, cobrar taxas de trânsito. Isso dá para Teherã uma vantagem tática absurda, além do poder direto de sufocar ou encarecer brutalmente os mercados globais de energia que dependem dessa rota. É um verdadeiro divisor de águas. E, enquanto isso, as engrenagens da diplomacia parecem estar travando. A ONU voltou a cobrar de Israel o cumprimento de uma ordem da Corte Internacional de Justiça de 2024 para prevenir atos de genocídio e limpeza étnica em Gaza. O relatório oficial é bem duro, apontando violações tanto por parte de grupos armados palestinos quanto das forças israelenses e deixando claro que, apesar do cessar-fogo ter reduzido a violência, a situação humanitária lá continua catastrófica. Esse caldeirão de tensões é tão grande que paralisou até o BRICS. A reunião de chanceleres lá na Índia terminou sem nenhuma declaração conjunta e o motivo? O Irã exigiu que o bloco condenasse os ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel contra o seu território, o que gerou um impasse insolúvel. 3. Realinhamentos na Eurásia.
Saindo do Oriente Médio, a gente vai girar o globo para ver onde as alianças estão sendo forjadas num clima quase de Guerra Fria. O contraste aqui é muito forte. De um lado, diplomacia pura. O Vladimir Putin e o Xi Jinping se reuniram em Pequim. Eles assinaram uma declaração de coordenação estratégica abrangente, fecharam 20 acordos bilaterais e a China estendeu a isenção de vistos para russos até o final de 2027. Agora, do outro lado, demonstração de força bruta. A Rússia simplesmente realizou o seu maior exercício militar com arsenal nuclear das últimas décadas. Foram mobilizados mais de 64 mil soldados e 7.800 armamentos, tudo sob a justificativa de se preparar contra supostas ameaças de agressão estrangeira. É literalmente o abraço diplomático de um lado e o escudo atômico do outro. E a Europa está reescrevendo as próprias regras numa velocidade impressionante. O Conselho da Europa acabou de flexibilizar proteções contra deportações, citando segurança nacional. Na parte comercial, a União Europeia topou provisoriamente remover as tarifas de produtos industriais americanos, mas de forma bem cautelosa, mantendo salvaguardas caso Donald Trump decida voltar atrás. E sobre a Ucrânia, tem um racha rolando. Líderes como Antônio Costa e a Ursula von der Leyen querem negociações formais para ontem. Mas o chanceler alemão, Friedrich Merz, colocou na mesa uma ideia polêmica. Um status de membro associado para a Ucrânia, sem direito a voto e com gatilho automático que reverte o status caso o país sofra retrocessos democráticos. 4. Movimentações nas Américas. Cruzando o Atlântico de volta, vamos ver o que está rolando no nosso quintal. A agenda diplomática do Brasil está fervendo, tá? O chanceler Mauro Vieira foi a Tóquio para o primeiro diálogo estratégico, onde eles assinaram um plano de ação 2025-2030, além de memorando sobre tecnologia de saúde, inclusão e assistência aos cidadãos. Aqui dentro, o presidente Lula bateu o pé sobre as terras raras e minerais críticos, defendendo que o processamento dessas riquezas tem que ser feito de forma soberana dentro do Brasil para gerar tecnologia e valor antes de liberar parcerias internacionais. E marcando presença global, o Brasil participou da reunião de ministros das finanças do G7, ajudando a discutir como frear o impacto da guerra envolvendo o Irã lá nos preços do petróleo. Mas claro, as Américas também são feitas de atritos. Os Estados Unidos anunciaram um processo formal contra Raul Castro pelo abate de 2 aviões civis lá em 1996. O presidente de Cuba, o Díaz-Canel, já rebateu chamando isso de mentira com motivação política. No meio desse fogo cruzado, a Rússia apareceu oferecendo ajuda para Cuba furar o bloqueio petrolífero americano e, olhando mais para o sul, o Paraguai, que está presidindo o Mercosul no momento, está fazendo um movimento de bastidor ousado. Com apoio do Brasil, eles querem convidar a venezuelana Delcy Rodrigues para a cúpula de junho em Assunção, e o detalhe é que a Venezuela ainda está suspensa por violações da cláusula democrática do bloco. Então, é uma manobra e tanto. 5. Governança e meio ambiente. E, finalmente, chegamos à última parte do nosso mapa. Como a comunidade internacional está tentando colocar ordem na casa. A gente começa vendo um alinhamento raro de países de várias regiões. Uma coalizão de 10 nações, que inclui Brasil, Bangladesh, Colômbia, Espanha, Indonésia, Jordânia, Líbia, Maldivas, Paquistão e Turquia, se uniu para condenar os ataques e detenções de Israel contra a flotilha global Sumud, aquela missão humanitária que foi interceptada no dia 18 de maio. Todos eles exigiram responsabilização pelas violações do direito internacional e pela quebra da liberdade de navegação. E as cobranças não param por aí. A própria cúpula da ONU está exigindo mudanças. O secretário-geral Antônio Guterres foi a Tóquio marcar os 70 anos do Japão na ONU, se encontrou com o imperador Naruhito e com a primeira-ministra Sanae Takaichi e mandou um recado direto. Ele quer o fim da impunidade para os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Ele está pressionando firme para que o próximo secretário-geral continue com essa reforma, exigindo que a África, a América Latina e a Ásia tenham mais poder e representação de verdade por lá. Mas o grande destaque, o que realmente pode mudar o jogo, aconteceu na Assembleia Geral da ONU. Eles aprovaram uma resolução proposta por Vanuatu por uma maioria esmagadora. Foram 141 votos a favor, só 8 contra e 28 abstenções. Gente, eles acolheram um parecer da Corte Internacional de Justiça que é um marco absoluto. Basicamente, combater as mudanças climáticas e cumprir o Acordo de Paris não é mais visto como apenas uma escolha política que o país faz se quiser. A partir de agora, o entendimento é que isso é um dever legal estrito de todos os estados. É uma mudança de paradigma gigantesca no direito internacional ambiental.
Então, o nosso Atlas de hoje foi longe, né? Fomos da batalha pelos juros lá nos Estados Unidos até esses novos deveres climáticos globais. E olhando para todas essas peças se movendo no tabuleiro, fica a grande questão. De todas essas mudanças drásticas que a gente explorou, qual realinhamento geopolítico vai ter o maior impacto direto no dia a dia de quem nos acompanha? Deixem a visão de vocês aqui nos comentários, a gente quer muito ler o que vocês acham. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Não esquece também de deixar aquele like e se inscrever no canal para a gente continuar mapeando o mundo juntos. Um abraço enorme, valeu e até a próxima análise.